Após desistir de criar o Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na segunda-feira que pretende implementar o Renda Cidadã, um programa para substituir o Bolsa Família e o auxílio emergencial criado por causa da pandemia. No entanto, as dificuldades que impediram o Renda Brasil de sair do papel permanecem e ameaçam também a Renda Cidadã. O grande desafio do governo é arranjar recursos para custear o novo programa de transferência de renda sem furar o teto de gastos, regra que limita o aumento das despesas. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil aqui em Brasília, e vou explicar em 4 pontos esse assunto para você. Primeiro, vou resumir o que foi anunciado pelo governo. Depois, vou abordar quais devem ser as diferenças entre o Renda Cidadã e os programas que já existem. Em terceiro lugar, vou explicar o que são o Fundeb e os precatórios, duas despesas das quais o governo quer retirar recursos para pagar o Renda Cidadã. E, por fim, vou mostrar as críticas que estão sendo feitas a essa proposta e as dificuldades que o governo já enfrenta para implementá-la. Começando, então, com o anúncio desta segunda. O Renda Cidadã foi anunciado por Bolsonaro ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e de parlamentares que participaram da negociação. O anúncio, porém, veio sem muitos detalhes, o que evidencia a dificuldade do governo em fechar os números da proposta. O governo não anunciou, por exemplo, qual vai ser o valor do benefício do Renda Cidadã, quantas pessoas serão atendidas e qual será o custo total do programa. Tudo o que o governo disse é que deseja iniciar o programa em janeiro, quando acaba o auxílio emergencial, e que pretende bancar o Renda Cidadã com 3 fontes de recursos. Uma delas é o dinheiro do Bolsa Família, cujo orçamento para 2021 está previsto em 34,8 bilhões de reais. Outra ideia é usar parte dos recursos do Fundeb, um fundo que repassa dinheiro para estados e municípios aumentarem o investimento em educação. A terceira fonte viria do adiamento do pagamento de precatórios, que são dívidas do governo que já foram reconhecidas pela Justiça. Por exemplo, quando uma pessoa contesta judicialmente o valor da aposentadoria por entender que tem direito a uma quantia maior. Eu vou abordar melhor essa questão do Fundeb e dos precatórios mais à frente. Mas antes, deixa eu explicar por que Bolsonaro quer criar o Renda Cidadã e a diferença do novo programa em relação ao Bolsa Família e ao auxílio emergencial. O Bolsa Família é reconhecido mundialmente como um programa barato e eficaz de combate à miséria. Ele atende a 14 milhões de famílias e paga, em média, um benefício de R$ 189. Já o auxílio emergencial foi criado para proteger os brasileiros de menor renda do impacto da pandemia de coronavírus na economia e atende todos os beneficiários do Bolsa Família e outras pessoas mais, somando 66 milhões de brasileiros. O benefício pago foi de R$ 600 até agosto e será de R$ 300 até dezembro. Como o auxílio emergencial atende um número muito maior de pessoas e paga um benefício mais alto, seu custo este ano para o governo é de 322 bilhões de reais, 10 vezes mais que o orçamento do Bolsa Família. Devido à dificuldade de tornar permanente um programa caro como o auxílio emergencial, o governo quer criar um benefício intermediário. A expectativa, então, é que o Renda Cidadã terá valor maior que o Bolsa Família, mas menor que R$ 300. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que será o relator da proposta no Senado, tem dito que o novo programa vai atender mais de 10 milhões de pessoas, além dos que já recebem hoje o Bolsa Família. Para alguns analistas políticos, o presidente está determinado a criar o Renda Cidadã por medo de perder o aumento de popularidade que conquistou nos últimos meses, em parte por causa do auxílio emergencial. Bolsonaro rebateu nesta terça-feira essas críticas e disse que está preocupado com os brasileiros que ficarão sem renda a partir de janeiro, quando acaba o auxílio. Entrando no terceiro ponto do vídeo, vamos entender a proposta do governo para bancar o Renda Cidadã. Encontrar recursos para pagar o novo benefício é o principal desafio do governo. Isso porque a União, desde 2014, tem apresentado rombos bilionários em suas contas, ou seja, gasta mais do que arrecada. Por causa disso, em 2016, o Congresso aprovou o teto de gastos para limitar o crescimento das despesas da União. Por causa dessa regra, que aliás contou com o voto do então deputado Jair Bolsonaro, sempre que o governo cria novas despesas, tem que apontar cortes em outras áreas. O ministro Paulo Guedes propôs algumas opções ao presidente, todas impopulares, como reduzir o seguro-desemprego e congelar o valor do salário mínimo. Como Bolsonaro vetou essas sugestões, a nova proposta foi usar recursos do Fundeb e dos precatórios. A ideia do governo é que até 5% do aumento do aporte da União no Fundeb, recentemente aprovado no Congresso, seja usado no Renda Cidadã.
O Fundeb é um fundo que conta com mais de 150 bilhões de reais ao ano para repassar recursos para estados e municípios investirem em educação e é considerado um instrumento fundamental para reduzir as desigualdades de ensino no Brasil. O Congresso recentemente aprovou o aumento gradual dos repasses da União nos próximos anos. Já no caso dos precatórios, a proposta do governo é limitar o pagamento dessas dívidas reconhecidas judicialmente a um valor equivalente a 2% da receita corrente líquida da União, o que liberaria parte dos 55 bilhões previstos para essa despesa na proposta de orçamento do governo para 2021. Chegando ao último ponto, vamos entender por que a proposta está sendo criticada. O economista Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente, um órgão ligado ao Senado, disse, por exemplo, que usar dinheiro do Fundeb seria driblar o teto de gastos, já que os recursos do fundo não são limitados pelo teto, ficam fora dessa regra. Essa crítica também foi feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Além dessa questão do desrespeito ao teto, também é controversa a ideia de tirar recursos da educação, já que essa área é considerada fundamental para reduzir as desigualdades no país. O governo argumenta que o dinheiro seria usado dentro do Renda Cidadã para ajudar as famílias a manter as crianças na escola, por exemplo, criando vouchers para os beneficiários pagarem creches privadas. No entanto, o Congresso já recusou proposta semelhante quando o aumento dos recursos do Fundeb estava em votação, o que indica ser difícil que o governo consiga aprovar agora o uso desse dinheiro do Fundeb para o Renda Cidadã. No caso dos precatórios, críticos da ideia dizem que ela seria uma espécie de calote do governo nas dívidas já reconhecidas pela Justiça. O governo, por sua vez, argumenta que estados já usam um piso de 2% da receita corrente líquida para limitar as obrigações de pagar os precatórios. Ou seja, a União estaria apenas replicando uma medida já adotada pelos governos estaduais. No entanto, o STF já considerou esse mecanismo inconstitucional e deu o ano de 2020 como limite para os estados aplicarem esse piso. Ou seja, se o governo conseguir que o Congresso aprove esse limite de 2% no pagamento de precatórios, que liberaria recursos para a União bancar o Renda Cidadã, há um risco de judicialização, que a medida seja questionada e venha a ser derrubada no Supremo. A proposta causou reação negativa no mercado financeiro, com queda na Bolsa de Valores e alta do dólar logo após o anúncio do governo nesta segunda. Diante disso, Bolsonaro pediu nesta terça que os críticos façam sugestões e indicou que manterá a proposta caso não sejam encontradas alternativas para financiar o novo programa. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. Se tiver que criticar alguém, não é o presidente. É quem destruiu o emprego de mais de 20 milhões de pessoas, emprego ou renda. A expectativa é que o projeto de criação do Renda Cidadã seja formalizado nos próximos dias por meio de uma proposta de emenda constitucional. Essa PEC deve trazer também a previsão de gatilhos para a redução de gastos quando a despesa da União se aproximar do teto. Essa medida também é polêmica e deve incluir, por exemplo, a possibilidade de redução do salário de servidores. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor as dificuldades do governo para criar o programa. Vamos aguardar a decisão do governo sobre se a proposta vai para frente ou se vai ser enterrada como Renda Brasil. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir a BBC News Brasil no YouTube e nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!